Avançamos também agora para o que é que aconteceu na última noite, essencialmente durante a noite, na Ucrânia. Não é só na noite, mas já lá vamos. Vamos começar com a destruição noturna, ou seja, os ataques que aconteceram na Ucrânia, perpetrados essencialmente por drones a e Ucrânia outros foi ataques. atacada por 147 drones, tendo interceptado 111. Uma taxa de intercepção de cerca de 73%, Sim, ainda mais claramente abaixo daquilo que é o objetivo, e já temos vindo a explicar aqui as principais razões. O uso intensivo de drones movidos a jato pela própria Ucrânia, portanto, pela própria Federação Russa, e a Ucrânia está a precisar de algum tempo para se adaptar a essas novas realidades. Durante a noite foram vários locais, foi mais de uma dezena e meia de locais que foram atingidos pelos drones que não foram interceptados, fundamentalmente grande destruição na região de Chernihiv. Em Chernihiv foi atacada uma produção agrícola. Há um ferido aí. Há aqui um ferido a registrar, mas foi fundamentalmente uma produção agrícola que foi atacada. Temos Chernihiv e Kiev. Em Kiev também foi atacado, um dos distritos de Kiev. Estamos a ver a destruição provocada, mas felizmente foi apenas edificado. Sim. Foi mais uma vez uma área habitacional que foi atacada, mas aqui não temos conhecimento até à data de que haja feridos graves ou mortos. Estes danos todos que têm sido causados ao longo de um tempo, é claro, Patrícia, têm obviamente um valor e essa é uma preocupação. Foram causados pela agressão russa, ultrapassam os 600 mil milhões de dólares. A contas são do Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano. Acrescenta que é por isso que a Ucrânia precisa urgentemente dos ativos russos congelados. O Ministro enfatizou que a Ucrânia defende a liberdade de toda a Europa e o uso desses recursos russos deve ser uma decisão coletiva dos aliados. Ora, estamos a falar aqui de declarações de Sybiha, que chama a atenção, certo? Chama a atenção destes custos que já estão completamente exorbitantes. Não é? Estamos a falar de são 600 mil milhões de euros. Não é? É uma verba astronómica. E é por isso que Sybiha, atenção que Sybiha, neste momento, vai, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, a ideia do Presidente Zelensky é mantê-lo na sua equipa, mas a Verkhosna Rada vai ter que o confirmar. Ratificar. Portanto, ele também é, neste momento, ministro provisório. Mas ele vem dizer e vem novamente colocar em cima da mesa da diplomacia a questão do confisco dos bens russos congelados. Não é? Dos ativos. Dos ativos. Não é? E só na Europa não são 300 mil milhões de dólares, mas quase. E a grande maioria deles até estão depositados na Bélgica, como nós sabemos. Portanto, foi algo que há um ano atrás foi objeto de grande discussão. Não houve aqui entendimento por parte da União Europeia, daí que a União Europeia tenha procurado uma alternativa e conseguiu os 90 mil milhões de empréstimo, a título de empréstimo, mas agora a Sybiha vem novamente colocar em cima da mesa a questão. E esta questão, de quando em vez é colocada em cima da mesa, porque a Rússia está a destruir a Ucrânia e o prejuízo estimado já vai nos 600 mil milhões. 600 mil milhões. É absolutamente astronómico. E é por isso que Sybiha diz, não, está na altura de voltarmos a falar nesta questão e a confiscarmos de uma vez os ativos russos que até ver estão congelados. Nós sabemos que houve uma forte oposição que há um ano atrás do primeiro-ministro belga. Não sei se há evolução, mas não me parece, muito embora esta seja uma questão que está a voltar acima da mesa, não é uma questão fácil de ser resolvida no espaço europeu. A NBC nos Estados Unidos tem aqui uma notícia que também já não é a primeira vez que nós os dois falamos sobre ela, que é aqui a possibilidade muito forte, ou pelo menos a NBC diz que é uma certeza, que é a Rússia estar a fornecer componentes e outros artigos, equipamentos de guerra, para a guerra no Irão através do Mar Cáspio. Sim, já tínhamos dito isso. Já tínhamos aqui falado. Aliás, logo na sequência dos primeiros bombardeamentos, em 28 de fevereiro passado, e durante cerca de 2 meses, nós assistimos a uma campanha de bombardeamento do Irão. E em determinada altura, o que é que nós assistimos? Fundamentalmente a Força Aérea Israelita, durante algumas noites, e eu recordo-me bem, e o Francisco deve-se lembrar, porque comentamos, atacava o Mar Cáspio. E nós até explicamos... Questionava-se, mas porquê que é isto? E até explicamos. A razão é simples, quer dizer, neste momento é a forma do Irão ser reabastecido. E neste momento há informações absolutamente claras, não apenas vindas dos Estados Unidos, mas também dos
das principais agências de informação europeias que têm certeza que o Irão está a ser apoiado pela Rússia e não apenas pela Rússia. Está a ser apoiado pela Rússia e também pela China em determinado tipo de equipamentos. E a entrada desses equipamentos, dessas peças componentes, e neste momento esta agência o que diz é que a Rússia está a apoiar quer em drones, em tecnologia de drones, quer de mísseis, e é por isso que neste momento as próprias agências de informações são perentórias a afirmar que o Irão, neste momento, já terá chegado a uma fase muito similar ao período antes da guerra em termos de estoques de mísseis e de drones. Porquê? Porque está a ser abastecida através do Cáspio. E o Cáspio é um mar interior e há uma convenção de 2018 que proíbe outro tipo de marinhas de poderem atuar nessas águas. Portanto, e agora mais um aspecto importante, a Ucrânia, em determinada altura, atacou um navio nesta região e teve uma reação brutal por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, porque, de facto, se esta rota for atacada, é a única rota que ela tem livre para poder comunicar com o mundo exterior, para poder ser abastecida e para poder vender alguns dos seus produtos. Portanto, é fundamental manter a rota do Cáspio. Portanto, e era algo que nós já sabíamos, agora temos aqui exatamente um órgão de informação a levantar o véu sobre esta questão. Já estamos, como é fácil de perceber, no conflito do Médio Oriente. Há pouco estávamos a falar que Donald Trump é um presidente como nenhum outro. Ele fez também uma publicação que já vai mais além do que dizer eu quero que um dia haja aqui a possibilidade do Estreito de Hormuz ser americano. Ele acabou de declarar isso. Não, ele declara que ele vai mais longe. Sim. Ele não diz que quer. Certo. Ele diz que ele o Estreito de Hormuz é dele. Certo. Portanto, é uma generalização. Quando ele diz que controla completamente o Estreito de Hormuz, nada passa através do bloqueio aqui à entrada do Golfo de Omã, e que controla completamente o Estreito de Hormuz e declara que quer que neste momento aquilo que pretende é transformar o Estreito de Hormuz num território. Assim como é Porto Rico, assim como é Guam. É um sonho, é uma ambição, é um wishful thinking dele, é pressão, é chantagem, é o quê? Eu considero que isto é uma forma de forçar, eventualmente... Forçar a realidade, é isso? Forçar a realidade e forçar o Irão. Sim. É, no fundo, ele a dizer ao Irão, calma lá, se me aborrecem muito ou se teimam em não voltar à mesa das negociações de uma forma mais séria, a concurso daquilo que nós pretendemos, eu tenho potencial suficiente, é isto que ele está a dizer ao Irão e também ao mundo. Ele tem capacidade para conquistar, mas para conquistar o Estreito de Hormuz não é com este dispositivo militar que está cá. Claro que não. Para o Estreito de Hormuz ser dele, tinha que... Estamos a ver assim aqui esta coisa. Isto é Omã. Teria que tomar conta desta porção de terra. Não seria muito difícil. Mas tinha que ser com tropas terrestres. Sim, mas Omã não é propriamente um inimigo, ou pelo menos até outro dia não era. Omã, até à data, tem sido um aliado norte-americano. Mas, de qualquer maneira, como há suspeitas de que Omã está já a negociar com o Irão sobre a questão do Estreito de Hormuz e a livre circulação ou não. Bem, mas negociar não o torna necessariamente um inimigo, não é? Mas já avisou Omã. Eu sei que avisou. Já avisou Omã e de forma séria. Bombardeamos Omã. Se vocês continuarem assim. Se vocês continuarem assim. Mas era preciso tomar toda esta faixa de terreno aqui. Sim. Quer dizer, lá ver. E se calhar parte dos Emirados. Não, e parte dos Emirados, com certeza, deste lado. Portanto, na costa virada aqui ao Golfo Pérsico e na costa virada ao mar. Para controlar isto tudo e para declarar que isto era um território norte-americano. Como eu disse, assim como é Porto Rico e Guam. Portanto, não são Estados norte-americanos, mas são territórios. Portanto, isto, no fundo é um desejo, mas é fundamentalmente utilizado para forçar o Irão às negociações e, na vertente interna, mostrar ao próprio povo norte-americano que o presidente norte-americano está ali para decidir aquilo que for preciso e que não tem receio, seja de quem for. Portanto, no fundo isto, é uma máquina de propaganda. Mas, ó General, eu ainda gostava de ir aqui a um tema que me parece que é muito particular e tem a ver com o poder da água, ou a influência da água, o que é que a água ainda vale a pena combater, e seguramente vale a pena combater. Porque temos uma informação que tem a ver com o rio Nilo e que tem a ver também com um alegado controlo da nascente ou de uma das nascentes da Etiópia e que está a influenciar o Egito. Bom, vamos lá ver.
Nós já sabíamos, a água vai ser é cada vez um bem mais escasso. Claro, e precioso. E, naturalmente, vai ser a água vai ser, no futuro, e já é hoje, um pouco, um fator de estabilização. Sob o ponto de vista geoestratégico, tem uma importância capital. Não é apenas o ouro negro, o petróleo. A água tem uma importância capital. Aliás, este ano, fruto das elevadíssimas temperaturas que tem feito sentir na Europa Ocidental, nós sabemos que parte das centrais nucleares que têm o Danúbio, no fundo, são refrigeradas pelas águas do Danúbio, muitas delas estão a trabalhar a meio gás, e algumas delas estão paradas por falta de água. Aqui, o que é que diz a Etiópia? Bom, a Etiópia, naturalmente, o rio Danúbio corta a Etiópia e está a jusante, está a montante, digamos assim. A montante está mais perto da nascente do Nilo. E a Etiópia está a dizer que tem todo o direito a controlar as águas do Nilo e a usar a quantidade que... Já o Egito diz, isto não pode ser, porque isto vai contra o direito internacional. Vamos lá ver. Nós estamos a assistir ao desbaratar do direito internacional, inclusive esta questão do Estreito de Hormuz. Sim, é mais um exemplo. É mais um exemplo. O que é que vai acontecer? À medida que o direito internacional vai enfraquecendo, e sobretudo pelas posições que Donald Trump tem tido, e que tem tido uma grande influência nesse sentido, a questão da água vai ser cada vez mais um fator de atrição sob o ponto de vista geoestratégico. E este é apenas um caso. Isto só agora começou. Imagine-se que a Espanha, fruto da seca, decidia canalizar as águas do Douro, mais para sul, as águas do Tejo, que nasce em Espanha. Isso é um problema. E nós ficávamos sem água? Não, há aqui acordos, há convénios, há leis internacionais. Agora, não sabemos, isto só agora começou. Se a Etiópia persistir, o que vai acontecer, isto vai acabar numa guerra, mais uma. E esta por causa da água. Esta já não é por causa do controle do ouro negro ou do petróleo, mas é sobretudo por um recurso que é absolutamente fundamental à vida, que é a água. Major General, muito obrigado e também por esta explicação sobre o poder da água e também aqui uma antevisão do que é que poderá ainda vir. É também o final da visão global. É claro que amanhã vamos estar de volta.